E é isso, meu povo, a WWE desembarcou em Turim, na Itália, para o seu próximo pay-per-view, que eu falo com vocês que foi até bem bom. E o card ele contou aí com diversos confrontos de peso e algumas das rivalidades mais importantes da atualidade da WWE. Entre os destaques da noite esteve a luta pelo cinturão da WWE entre Cody Rhodes e Gunther e o duelo que colocou frente a frente dois dos principais nomes da empresa. Outro grande resultado atrativo foi aquela aguardada revanche entre Brock Lesnar e Oba Femi. Após o surpreendente resultado na WrestleMania 42, os fãs estavam ansiosos para ver se Brock Lesnar conseguiria se vingar ou se Oba Femi consolidaria de vez seu status como uma das maiores estrelas em ascensão da WWE. E o main event da noite trouxe ainda mais emoção, com Roman Reigns defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Jacob Fatu em uma Tribal Combat Match. Com a rivalidade da Bloodline atingindo novos níveis de intensidade, o confronto prometia uma verdadeira guerra sem limites. Então galera, se você clicou aqui nesse vídeo, é para saber a minha análise sincera do WWE Clash in Italy. E vamos começar com a nossa primeira luta da noite, e essa luta é pelo cinturão da WWE. O campeão Cody Rhodes vai defender o seu cinturão contra o desafiante Gunther. E na apenas segunda luta individual entre eles na carreira, Cody Rhodes e Gunther abriram o WWE Clash in Italy, disputando o cinturão da WWE diante de uma torcida completamente elétrica em Turim. O período inicial de estudo durou muito pouco, porque Gunther rapidamente assumiu o controle com seus tradicionais chops devastadores, chegando até mesmo a acertar Cody Rhodes no ar, com um Knife Edge Chop brutal. Desde os primeiros minutos, os dois deixaram claro que estavam dispostos a vencer a qualquer custo, partindo para golpes decisivos e acumulando falsos finais que aumentaram a tensão da luta. Um dos melhores momentos aconteceu quando Gunther interceptou uma tentativa do Cody Cutter com um Sleeper Holds perfeitamente aplicado. Rhodes precisou demonstrar toda a sua resistência para poder escapar da submissão, suportando uma enorme quantidade de punição enquanto buscava uma forma de voltar para o combate. A partir daí, gente, a luta ganhou ainda mais intensidade. Os dois trocaram golpes duros, sequências rápidas de contra-ataques e diversas tentativas de finalização, demonstrando uma química excelente dentro do ringue. E cada movimento parecia importante, e a atmosfera da arena ajudava a tornar o confronto ainda mais especial. Nos momentos finais, Cody Rhodes conseguiu aplicar um segundo Crossroads e fez a sua cobertura para a contagem de 3. Porém, um detalhe crucial foi que o pé de Gunther estava claramente apoiado na corda inferior. E antes que o árbitro percebesse, o Cody Rhodes ele deu aquela puxada discretamente ali na perna do Gunther para longe da corda e conseguiu completar a contagem de 3. Apesar da qualidade da luta, o desfecho acabou sendo bastante controverso e confuso, pelo menos para mim. Depois de um combate tão físico e competitivo, a vitória veio através de um final barato e anticlimático, deixando aquela sensação de que uma rivalidade desse nível merecia uma conclusão muito mais impactante. Ainda assim, Cody Rhodes deixou a Itália mantendo o cinturão da WWE, enquanto Gunther saiu com fortes argumentos para exigir uma revanche. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Provavelmente o Gunther vai aparecer no SmackDown, vai reclamar e vai atacar alguém, ele vai ser punido, vai ficar 1 ou 2 semanas sem aparecer, vai voltar e vai conseguir aí uma luta pelo cinturão da WWE contra Cody Rhodes. Já tá praticamente escrito. E agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma luta pelo cinturão feminino da WWE. A campeã Rhea Ripley vai defender o seu cinturão contra a desafiante Jade Cargill. Em uma revanche da WrestleMania 42, duas das atletas mais dominantes da divisão feminina da WWE voltaram a se enfrentar quando Rhea Ripley colocou o seu cinturão em jogo contra Jade Cargill no Clash in Italy. Os minutos iniciais da luta foram um pouco irregulares, se eu posso dizer assim. Um dos primeiros momentos de destaque acabou saindo de uma forma desajeitada, quando Jade Cargill não conseguiu segurar Rhea Ripley após um senton para fora do ringue, o que levou a um press slam no apron executado de uma maneira pouco convincente. Apesar disso, Jade Cargill assumiu o controle da luta e desacelerou o ritmo, castigando a campeã de uma forma metódica, enquanto a torcida italiana apoiava Rhea Ripley de uma maneira ensurdecedora. Impulsionada pela energia do público na arena,
cena, Rhea Ripley iniciou uma reação com uma sequência de crosslines, suplexes e chutes bem poderosos. A partir daí, a luta encontrou um ritmo melhor, com as duas trocando ataques em uma série de sequências bastante equilibradas. Tanto Rhea Ripley quanto Jade Cargill chegaram perto da vitória em diversos momentos, escapando de golpes decisivos e revertendo tentativas de finalização em demonstrações impressionantes de força e resistência. Nos momentos finais, a interferência externa passou a desempenhar um papel importante. B-Fab e Michin apareceram ao lado do ringue e tentaram ajudar Jade Cargill, puxando a sua perna até a corda inferior durante uma cobertura. Embora a execução do lance não tenha saído exatamente como planejado, pouco tempo depois, Charlotte Flair surgiu para equilibrar a situação, expulsando as duas rivais daquela área do ringue. Com o caos instalado, Jade Cargill aplicou seu devastador Jaded e parecia pronta para conquistar o título novamente. Porém, dessa vez, foi Charlotte Flair quem interferiu diretamente, colocando o pé de Rhea Ripley sobre a corda inferior para interromper a contagem e manter a campeã viva na luta. A oportunidade desperdiçada custou caro para Jade Cargill. Rhea Ripley conseguiu se recuperar, acertou uma cabeçada poderosa e logo em seguida conectou um Riptide devastador. A cobertura foi suficiente para poder garantir a vitória e a manutenção do seu cinturão feminino da WWE. Apesar de alguns momentos truncados e das interferências excessivas no final, o combate até que entregou bons momentos entre as duas das maiores forças da divisão feminina, com Rhea Ripley saindo da Itália como campeã feminina. Agora, uma coisa que eu falo com vocês que essa luta eu acho que teve um pouco mais de tempo do que a luta entre Gunther contra Cody Rhodes. E galera, olha só, falo com vocês que uma luta de Jade Cargill ter mais tempo que a luta de Cody Rhodes é uma coisa que não deve acontecer em nenhum universo. Mas enfim, Rhea Ripley continua a sua campeã feminina da WWE. Agora galera, nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e essa luta é entre Oba Femi contra Brock Lesnar em uma revanche da WrestleMania. Em uma das lutas mais aguardadas do Clash in Italy, Brock Lesnar voltou da aposentadoria para enfrentar novamente Oba Femi, buscando vingança após a derrota sofrida na WrestleMania 42. E diante de uma torcida italiana completamente incendiada, os dois protagonizaram um confronto com clima de main events desde o primeiro segundo. Brock Lesnar não perdeu tempo e atacou Oba Femi antes mesmo do toque do sino. Mostrando toda a sua agressividade, Brock Lesnar aplicou nada menos que 4 F5s consecutivos logo no início da luta. E para surpresa de todos, porém, Oba Femi conseguiu sobreviver e levantou o ombro, deixando tanto Brock Lesnar quanto o público em choque. Sem perder o controle, Lesnar imediatamente encaixou um Kimura Lock, tentando encerrar a luta rapidamente, mas a força física de Oba Femi voltou a impressionar, demonstrando uma resistência quase que sobre-humana. Ele ergueu Brock Lesnar dos ombros e o arremessou violentamente no chão, quebrando a submissão. Quando Oba Femi conseguiu reagir e ganhar confiança, Brock Lesnar respondeu com mais um F5 devastador. Ainda assim, o ex-campeão não conseguiu manter o adversário caído. Cada golpe parecia apenas aumentar a determinação de Oba Femi, que continuava se levantando diante de um crédulo Brock Lesnar. A luta se espalhou para fora do ringue, onde a brutalidade aumentou ainda mais. Em um dos momentos mais impactantes da noite, Brock Lesnar aplicou um F5 em Oba Femi através da mesa dos comentaristas, e parecia o fim. Porém, antes da contagem de 10, Oba Femi voltou a ficar de pé, arrancando uma enorme reação do público. Logo em seguida, respondeu a uma sequência de uppercuts violentos e chegou a lançar Brock Lesnar pelo ringue como se ele não fosse nada. Nos instantes finais, Oba Femi tentou conectar o seu Fall from Grace, mas Brock Lesnar conseguiu escapar no último segundo. Aproveitando a cobertura, Lesnar aplicou um sexto F5 na luta e finalmente conseguiu a contagem de 3. O resultado certamente será controverso entre os fãs, e apesar da vitória de Brock Lesnar, a luta foi construída de uma forma para proteger Oba Femi, especialmente por causa do ataque antes do início oficial do combate. O confronto teve um clima de grande luta, muita intensidade física e vários momentos memoráveis. E
mesmo derrotado, Obafemi saiu parecendo uma estrela ainda maior, enquanto Brock Lesnar conseguiu recuperar parte da sua credibilidade que havia perdido após a sua derrota na WrestleMania 42, que, pelo menos na minha opinião, foi uma luta um pouco melhor que essa. Agora, meus amigos, tudo indica que vamos ter aí mais uma luta entre os dois, provavelmente com o Obafemi ganhando essa terceira luta. E agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão intercontinental feminino da WWE. A campeã Becky Lynch vai defender o seu cinturão contra a desafiante Sol Ruka. E na disputa pelo cinturão intercontinental feminino, Sol Ruka teve a oportunidade de desafiar Becky Lynch em um confronto que acabou superando com folga o encontro anterior entre as duas no Saturday Night's Main Event. Ruka começou a luta em um ritmo acelerado, exibindo todo o seu impressionante atletismo, e a desafiante surpreendeu Becky Lynch com diversas reversões criativas e movimentos inovadores, chegando muito perto da vitória após um espetacular moonsault para fora do ringue que arrancou aplausos da torcida italiana. Sentindo a pressão, Becky Lynch precisou abandonar a técnica e partir para uma abordagem mais agressiva e desesperada. A campeã demonstrou claramente sua frustração ao perceber que a jovem adversária estava dominando boa parte das ações nos minutos iniciais. Mesmo conseguindo uma boa oportunidade após um leg drop vindo da corda superior, Becky Lynch não conseguiu manter o controle por muito tempo. A partir daí, a luta ficou ainda mais intensa. As duas trocaram golpes duros no centro do ringue, enquanto Sol Ruka continuava encontrando maneiras de levar vantagem. Entre os destaques de sua atuação estiveram um poderoso dropkick vindo da corda superior e uma joelhada certeira que quase encerrou o combate. Nos momentos decisivos, Sol Ruka tentou aplicar um Soul Snatcher, mas Becky Lynch conseguiu inverter o golpe com um armbar. Demonstrando excelente técnica e agilidade, Sol Ruka escapou da submissão com uma ponte impressionante e respondeu imediatamente encaixando um crossface, colocando a campeã em sérios apuros. Percebendo que estava perdendo o controle da situação, Becky apelou para uma malandragem e, em um momento controverso, empurrou a árbitra contra as cordas, fazendo que Sol Ruka perdesse o equilíbrio. Mesmo assim, a desafiante continuou encontrando respostas para tudo o que a campeã tentava fazer, utilizando a sua velocidade e explosão física para poder permanecer no controle. Houve também um pequeno erro de execução quando Sol Ruka acabou falhando em um mergulho para fora do ringue nos minutos finais. Porém, o deslize não afetou o envolvimento do público e continuou completamente investido no combate. No desfecho, quando parecia que Becky Lynch encontraria alguma forma de escapar mais uma vez, Sol Ruka surpreendeu a todos ao conectar um Soul Snatcher do nada. A campeã não teve como reagir, e a contagem de 3 confirmou uma das maiores vitórias da carreira de Sol Ruka. E com isso, meus amigos, Sol Ruka conquistou o cinturão intercontinental feminino pela primeira vez na sua carreira, encerrando o reinado de Becky Lynch em uma luta muito superior ao encontro anterior entre as duas e consolidando ela como uma das novas estrelas da divisão feminina da WWE. Agora, outra coisa que eu preciso dizer é que Becky Lynch precisa o quanto antes sair dessa rota do cinturão intercontinental e voltar para a rota do cinturão mundial feminino. Eu acho que ela já fez o que ela poderia fazer, que é deixar jovens talentos over, e agora ela precisa voltar para a rota do cinturão mundial enfrentando estrelas muito maiores. Esse combate para mim foi a melhor luta da Sol Ruka no main roster. A luta contra a Liv Morgan tinha sido boa, mas para mim essa luta foi a melhor. E agora, galera, nós vamos para nosso main event da noite, e essa luta é um Tribal Combat Match, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. O campeão Roman Reigns vai defender o seu cinturão contra o desafiante Jacob Fatu. Após a guerra que travaram no Backlash, Roman Reigns e Jacob Fatu elevaram ainda mais o nível da rivalidade ao se enfrentarem em um Tribal Combat Match pelo cinturão mundial dos pesos pesados no Clash in Italy. O combate começou de uma forma lenta e cautelosa, com ambos procurando desgastar o adversário antes de assumir riscos maiores. No entanto, a intensidade aumentou consideravelmente quando a ação saiu do ringue e se espalhou pela área da torcida, levando o público italiano ao delírio. Como era esperado, em uma Tribal Combat Match, o confronto contou com diversos objetos e momentos brutais. Escadas de aço foram utilizadas como armas, enquanto uma caixa de ferramentas desempenhou um papel importante na história da luta. Em um
dos momentos mais inteligentes do combate, Roman Reigns atacou a mão de Jacob Fatu com a caixa, neutralizando a sua perigosa Tongan Death Grip. A violência continuou escalando e os dois trocaram golpes pesados por toda a arena, com destaque para um Spear devastador que atravessou a barricada de proteção. Houve ainda vários falsos finais, turnbuckles expostos e uma enorme demonstração de agressividade por parte dos dois competidores, que lutavam como se o orgulho da família estivesse em jogo. Apesar de momentos impactantes, a luta teve um ritmo bastante lento e metódico durante boa parte do tempo, e em vários momentos lembrou o Tribal Combat entre Roman Reigns e Jey Uso alguns anos atrás, um combate que também recebeu críticas por sua lentidão. Felizmente, a energia da torcida ajudou a elevar a atmosfera e manteve o público envolvido durante toda a disputa. Ainda assim, gente, quando comparada ao excelente encontro que tiveram no Backlash, essa revanche acabou ficando alguns degraus abaixo em termos de emoção e qualidade no geral. Nos momentos finais, Roman Reigns assumiu o controle definitivo da luta. Após atravessar Jacob Fatu por uma mesa, o campeão conectou um Spear brutal e conseguiu a contagem de 3 para conquistar a vitória e reter o cinturão mundial dos pesos pesados. O detalhe mais surpreendente foi justamente a forma como tudo terminou, sem interferências, sem membros da The Bloodline aparecendo e sem qualquer tipo de confusão. Roman Reigns derrotou Jacob Fatu de maneira limpa e decisiva, mantendo o cinturão mundial dos pesos pesados e encerrando a rivalidade com uma vitória incontestável diante do público italiano. Após a luta, nós vimos Roman Reigns encarar Solo Sikoa e o restante dos MFTs. Então parece que vamos ter alguma história envolvendo todos eles novamente. Ou seja, a WWE não consegue se desvincular de forma nenhuma da Bloodline. Então, meus amigos, nos próximos episódios vocês podem esperar exatamente isso. Então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!